Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar um tema crucial para quem está trilhando o caminho da magistratura no Brasil. É verdade. Direito objetivo e direito subjetivo. Uhum. E pode ter certeza, isso é dinamite pura para a prova do TJSP. Com certeza. Principalmente para quem está acompanhando o curso de formação humanística do professor Juliano. Esse tema é um dos módulos mais importantes do curso, É isso aí. que vai te dar uma base sólida para você encarar as questões mais complexas da prova. E para me ajudar a navegar nesse mar de conceitos, eu tenho aqui comigo uma especialista Opa! que vai nos guiar com maestria. Preparem-se para uma jornada instigante e, acreditem, até divertida, É sim. pelos labirintos do direito. Acho que a gente consegue desmistificar esses termos, É que à primeira vista podem parecer assustadores. verdade. Mas no fundo, eles são a base do nosso sistema legal, o alicerce sobre o qual tudo se constrói. Então vamos começar do começo, desvendando o mistério por trás do direito objetivo. Me explica como se eu fosse um calouro de direito, Tá. completamente perdido. Imagina que o direito objetivo é como se fosse um manual de instruções da nossa sociedade. Ele é o conjunto de normas, leis e regulamentos que ditam as regras do jogo, definindo o que pode e o que não pode, os direitos e deveres de cada um. É como se fosse um grande código de conduta que todos nós concordamos em seguir. Entendi? Ué, Tipo, Constituição, Código Penal, todas aquelas leis que estão escritas e valem para todo mundo, sem exceção. exatamente. Mas, e o direito subjetivo? Esse me parece mais pessoal, né? Que é coisa assim interessante. O direito subjetivo entra em cena como a sua ferramenta para usar as regras do jogo a seu favor. Uhum. É a prerrogativa que você tem como indivíduo, Certo. de exigir o cumprimento da lei ou de agir de determinada forma amparado por ela. Tipo, o meu direito de ir e vir, de me expressar, de ter propriedade. Exatamente. Mas veja bem, o direito subjetivo não surge do nada. Ele nasce a partir do direito objetivo. Ou seja, a lei é que te dá esse poder de agir, de reivindicar. Postei como se o direito objetivo fosse um mapa da cidade. Isso. E o direito subjetivo fosse o seu direito de escolher qual caminho eu tomar, respeitando as regras de trânsito, é claro. Isso aí. Mas me diz uma coisa, como os juristas definem exatamente o que é esse tal de direito subjetivo? Parece que a coisa não é tão simples assim, né? Essa é a grande questão. Existem diferentes teorias que tentam explicar a natureza do direito subjetivo. Aham. E acredite, elas geram debates acalorados entre os estudiosos do direito. Eita, parece que a coisa vai esquentar. Me conta mais sobre essas teorias. Quais são as principais correntes de pensamento? Uma das mais clássicas é a teoria da vontade, defendida por Winscheid. Certo. Para ele, o direito subjetivo é a manifestação da sua vontade individual, reconhecida e protegida pela lei. É você, como indivíduo, tendo o poder de decidir sobre os seus atos, os seus bens, a sua vida. Interessante. Mas a visão não parece um pouco. Aspo, individualista demais. Tipo, eu quero, eu posso. Porque a lei me garante. Sei. Será que não tem um risco aí de cada um fazer o que bem entende? É. Sem levar em conta o bem-estar da coletividade. Essa é uma crítica bastante pertinente. E é aí que entram outras teorias, como a teoria do interesse de Eyring. Ele defendia que o direito subjetivo não se resume à vontade individual, Certo. mas sim à proteção dos seus interesses. Afinal, o que acontece quando os seus interesses colidem com os de outra pessoa? Quem decide qual interesse prevalece? Aí o bicho pega, né? Imagina um tribunal tendo que decidir quem tem mais interesse em uma disputa de herança, por exemplo. Coisa... Parece um campo minado. Com certeza. E essa questão levanta outro ponto crucial. Qual é o papel do Estado nesse cabo de guerra entre vontades e interesses individuais? Será que o Estado tem o poder de definir quais interesses são legítimos e quais não são? Olha, essa discussão me lembrou de outra teoria que a gente viu no material do professor Juliano. Do Kelsen, né? Aquele que tinha uma visão bem cética, digamos assim, sobre o direito subjetivo. Kelsen mesmo. Ele era um cara que gostava de ir na raiz da questão, questionando os pressupostos básicos. Para ele, o direito subjetivo não passava de um reflexo do direito objetivo, ou seja, não existe um poder mágico inerente ao indivíduo. Tudo é definido pela lei, pelas normas. Então, por Kelsen, o Estado, através da lei, continua sendo o chefão, que dita as regras do jogo e define até onde vai nosso poder de agir. É por aí. A visão do Kelsen coloca em xeque a ideia de um direito subjetivo totalmente independente e autônomo. Ele destaca a relação de poder entre indivíduo e Estado, mostrando que a lei é quem define os limites da nossa liberdade.
Caramba, que debate intenso. E a gente ainda tem mais teorias para explorar, né? O negócio tá ficando cada vez mais interessante. Com certeza. Mas antes de mergulharmos em outras teorias, acho que seria legal dar uma pausa para respirar e digerir tudo isso. Afinal, é muita informação densa para processar de uma vez só, né? E tal a gente retomar essa discussão na próxima parte do nosso episódio. Concordo. Vamos dar um tempinho para os nossos ouvintes absorverem essas ideias e já voltamos com mais. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho profundo no direito objetivo e direito subjetivo. É isso aí. Já exploramos as definições, as teorias da vontade, do interesse e até a visão cética do Kelsen. Ah, Mas preparem-se, porque agora vamos colocar ordem na casa. é isso aí. No material do professor Juliano, a gente viu que Kaufman, um cara pra lá de organizado, classificou os direitos subjetivos em 3 tipos. Isso. Me ajuda a lembrar quais são eles. Lembra sim. Kaufman dividiu os direitos subjetivos em direitos públicos, direitos privados e direitos sociais. Cada um representa uma esfera de atuação com características e relações bem específicas. Certo. Vamos desvendar esses direitos um de cada vez. Começando pelos direitos públicos. O que eles significam na prática? Os direitos públicos regulam a relação entre o indivíduo e o Estado. Aqui que entram os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, o direito à vida, a segurança, a propriedade. Ou seja, eles garantem a nossa proteção contra o poder do próprio Estado. É como se fosse um escudo que nos protege de abusos e arbitrariedades, né? Exatamente. Os direitos públicos estabelecem limites para a atuação do Estado, Certo. impedindo abusos de poder e garantindo um mínimo de liberdade e dignidade para os cidadãos. É a base do Estado democrático de direito. Faz todo sentido. E os direitos privados, onde eles se encaixam nessa história? Os direitos privados regulam as relações entre os indivíduos. Pense em contratos, propriedade privada, questões familiares. É o direito que rege as interações entre pessoas físicas e jurídicas na esfera particular. Então, se eu alugo um apartamento, o contrato de aluguel é regido pelo direito privado. Isso. E se eu compro um carro, a propriedade do veículo também. Isso mesmo. O direito privado estabelece as regras para essas transações, garantindo a segurança jurídica e a autonomia da vontade dos indivíduos. Certo. Ele define os direitos e obrigações de cada parte e como resolver eventuais conflitos. Entendi. É o famoso combinado não sai caro, mas com a força da lei por trás. É isso aí. E os direitos sociais, qual a pegada deles? Eles parecem ser um pouco diferentes, né? Os direitos sociais são mais recentes na história do direito e representam uma conquista importante na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Eles visam garantir o bem-estar social e a dignidade humana e abrangem direitos como saúde, educação, trabalho. Então, os direitos sociais buscam garantir que todos tenham acesso a condições básicas de vida, independente da sua situação econômica ou social. Isso. É como se o Estado estivesse assumindo um papel mais ativo na promoção da justiça social. Exatamente. Eles representam uma intervenção do Estado na esfera privada, Certo. com o objetivo de reduzir as desigualdades e promover a justiça social. É a ideia de que todos têm direito a uma vida digna, com acesso aos bens e serviços essenciais. Caramba, essa classificação do Kaufman é realmente esclarecedora. Ela nos ajuda a entender como o direito subjetivo se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. Verdade. Mas me diz uma coisa, esses direitos são estanques? Ou eles podem se sobrepor em algumas situações? Ótima pergunta. Essa divisão em 3 tipos de direitos subjetivos não é absoluta. Muitas vezes eles se interconectam e se complementam, formando um sistema complexo e dinâmico. É como um quebra-cabeça, onde cada peça tem seu lugar. Isso. Mas todas se encaixam para formar a imagem completa. E essa imagem, nesse caso, é a de uma sociedade que busca garantir a justiça e a dignidade para todos, através de um conjunto de direitos que se complementam. Perfeito. E por falar em justiça e dignidade, que tal a gente explorar um pouco mais os desafios e as contradições que envolvem a aplicação do direito subjetivo na prática? Afinal, nem sempre é fácil garantir que todos tenham seus direitos respeitados, né? Com certeza. Essa é uma discussão fundamental que vai além dos conceitos teóricos e nos leva a refletir sobre o papel do direito na construção de uma sociedade mais justa. Verdade. Mas, para não sobrecarregar os nossos ouvintes, vamos deixar essa parte para a última etapa do nosso mergulho. O que você acha? Concordo plenamente. Vamos dar um tempinho para a galera processar tudo isso e já voltamos para a última parte do nosso episódio. Isso aí. Até já. E cá estamos nós de volta para a reta final do nosso Deep Dive sobre direito objetivo e direito subjetivo. Isso aí. Já desvendamos as definições, as teorias, a classificação. Mas agora vamos ao que realmente importa. Como essa sopa de letrinhas se traduz na vida real? Essa é a pergunta de R$1 milhão.
Porque, sejamos sinceros, de nada adianta decorar conceitos se a gente não souber como eles funcionam na prática, né? Direito, no fim das contas, é para ser aplicado, para resolver problemas, para garantir justiça. Concordo plenamente. E é aí que a gente esbarra em um dos maiores desafios do direito subjetivo. Na sua efetivação. Ter um direito reconhecido na lei é uma coisa. Conseguir exercê-lo de fato é outra, bem diferente. Exatamente. E essa discrepância entre o direito no papel e o direito na prática pode gerar muita frustração. Em alguns casos, até revolta. Afinal, de que adianta ter um direito se você não consegue exercê-lo? Eu lembrei de um exemplo clássico. O direito à saúde tá lá na Constituição, bonitinho. Mas a gente sabe que na prática nem todo mundo tem acesso a um sistema de saúde público de qualidade, né? Verdade. E esse é apenas um exemplo entre tantos. A efetivação do direito subjetivo esbarra em diversos obstáculos, como a falta de recursos, a burocracia, a desigualdade social, a discriminação. Sem falar naqueles casos em que os direitos de uma pessoa entram em conflito com os direitos de outra. Né? Isso. Tipo, a liberdade de expressão versus o direito à honra. Ou o direito à propriedade privada versus a função social da propriedade. Como é que a gente resolve essas tretas? Nessas situações, o papel do Poder Judiciário é fundamental. Cabe aos juízes, com base no direito objetivo, interpretar a lei, ponderar os interesses em jogo e encontrar a solução mais justa para cada caso concreto. Sim. É um trabalho delicado que exige sensibilidade, conhecimento técnico e, principalmente, imparcialidade. Não deve ser fácil ser juiz. Yeah. Mas, voltando à efetivação do direito, o que mais a gente pode fazer, além de recorrer ao judiciário quando nossos direitos são violados? Ainda a importância da participação social, da mobilização popular, da cobrança por políticas públicas que garantam a efetivação dos direitos para todos. Afinal, o direito não se faz apenas nas cortes, mas também na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Verdade, aquela história. Direitos não são favores, são conquistas. E a gente precisa estar sempre atento e engajado para garantir que eles sejam respeitados e efetivados na prática. Com certeza. E essa é a principal mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes. O direito subjetivo é uma ferramenta poderosa. Mas ele precisa ser usado com consciência, responsabilidade e principalmente com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Que aula, hein, pessoal? Acho que a gente conseguiu desvendar os mistérios do direito objetivo e direito subjetivo. Da teoria à prática, passando pelas polêmicas e desafios. E o mais importante, com a ajuda do professor Juliano e da nossa experta aqui, a gente conseguiu fazer isso de forma clara, objetiva e, quem diria, até divertida. E que venham os próximos desafios. Afinal, o direito é um universo em constante transformação, sempre nos convidando a aprofundar nossos conhecimentos e a buscar soluções mais justas para os problemas da nossa sociedade. E por falar em desafios, chegamos ao fim de mais um episódio do The Deep Dive. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Eu também. Continue explorando esses temas, questionando, buscando conhecimento. Porque o direito, assim como a vida, está em constante transformação. Até a próxima, pessoal.